Queridos, a paz do Senhor Jesus, para você que não nos conhece, eu sou o Paulo. E eu sou a Camila. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal novamente. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí, já compartilha para os seus amigos e ativa o sininho para vocês estarem recebendo novas notificações. Também não esqueçam de seguir a gente na nossa rede social. Exatamente. Tem a minha rede social e tem a dela também. Você pode passar, por favor? Gente, eu vou deixar os links das redes sociais aqui na descrição. Nós dois temos o Instagram individual, mas também tem o Instagram do canal. E também temos a página no Facebook. Então siga a gente lá, tá bom? Meus irmãos, hoje vamos falar de algo muito importante. Hoje nós vamos falar da segunda parte de como desenvolver o meu chamado, né? E hoje nós iremos tratar de vários assuntos. O que nós temos que fazer quando Deus nos chama. E nós falamos anteriormente de que quando Deus nos chama, nós temos que estar pronto para ouvir a voz de Deus, para fazer o ID do Senhor. Mas no meio disso tudo, nós temos que entender uma coisa, que existe vários aspectos aí que nós temos que entrar para fazer exatamente aquilo que Deus nos chama para fazer. Para você que não assistiu o nosso vídeo, o nosso primeiro vídeo, da primeira parte desse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição também para que você possa entender do que nós estamos falando. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre Êxodo no capítulo 3, hoje nós iremos falar de Êxodo capítulo 4. Nós iremos falar das estratégias que Deus dá para quem Ele chama. Tudo tem uma estratégia, né? Nós vemos o chamado de Davi. Davi foi ungido a rei de 16 para 17 anos, ele é ungido a rei. Mas Deus ele dá estratégia para que Davi chegue naquele lugar. É verdade. Onde vem o gigante Golias, onde ele consegue matar o gigante Golias. E passando disso também várias outras coisas, né, que ocasionou na vida de Davi. Nós iremos ler 2 versículos para vocês que Deus havia dado estratégia para Moisés, para ele tirar o povo do Egito. E hoje em dia não é diferente, porque Deus, ele de diversas maneiras dá estratégia para a gente poder cumprir o nosso chamado. E uma dessas estratégias aí que nós vamos ver, né, são os relatos e são as provas concretas daquilo que Deus estava passando para o povo através de Moisés. Ou seja, os sinais, as maravilhas, tudo aquilo que o povo precisava saber para entender que quem estava falando com ele não era Moisés, mas sim Deus. E acontecerá que se eles te não crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então isso foi os sinais que Deus havia dado para Moisés no monte. Foi estratégia. Por quê? Deus estava preparando Moisés para um cenário de incredulidade. Exatamente. E para isso, Deus precisava dar estratégias para ele. Então, quando Moisés está no monte, Deus falando com ele sobre o chamado dele, Moisés começa a questionar: como que eu vou fazer isso? Quando que isso vai acontecer? Deus, naquele momento, ele fala para Moisés para que Moisés não tema, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que relatar aqui é que Moisés, falando com Deus, ele fala: Senhor, como eu vou fazer isso? Sendo que eu sou duro de palavras. Ou seja, Moisés não tinha a facilidade de falar com o povo. Moisés não tinha essa integração dele com o povo, mas ele precisava desenvolver isso. E Deus, sabendo de tudo e conhecendo tudo, ele vai lá e fala para que Moisés não se preocupe com isso. Então, gente, vocês entenderam que a primeira coisa é que quando Deus chama você, primeira coisa, do vídeo anterior nós falamos, você precisa se colocar à disposição. Segunda coisa, Deus vai te dar estratégias sobre como você vai cumprir o seu chamado. E nisso, Deus vai te preparar para o cenário de incredulidade. Olha o que o versículo 1 diz. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então Deus começa a derramar estratégias sobre a vida de Moisés. O que é isso na tua mão? Aí Moisés fala: uma vara. E aí Deus começa a fazer vários sinais através daquele cajado, daquela vara, através até mesmo da mão de Moisés, porque ele coloca a mão no peito, ele sai leprosa, depois ele coloca de novo sai purificada. Aquela vara que está na mão dele, ele joga no chão, se transforma-se em uma cobra. Ele pega novamente e transforma-se de novo num cajado. E assim sucessivamente. Então Deus está dando estratégia para Moisés chegar até o povo, para falar:
E falando para Moisés naquele momento, você não está sozinho. Uma coisa que eu trago para as nossas vidas é que quando Deus nos chama, Ele não nos chama para ficarmos sozinhos. Exatamente. Ele nos chama porque Ele está conosco e Ele sabe exatamente o que nós temos ou não que fazer. Se nós fizermos aquilo que não está na vocação de Deus, automaticamente nós estamos saindo dos planos de Deus. Foi quando aconteceu com Moisés, dele ferir a rocha. Ou seja, ele fez algo que Deus falou para que ele não fizesse. Saiu água da rocha? Saiu. Mas ele aprendeu com aquilo que ele não pode fazer, aquilo que Deus não manda ele fazer. Exatamente. Então, assim, gente, o cenário de incredulidade, ele realmente existe. E vem daquelas pessoas que são mais próximas de nós. Porque Moisés conhecia o povo. Ele veio de lá. Exatamente. Vem de pessoas que são mais próximas e que falam, nossa, será que é Deus? Será que é Deus que tá usando? Será que tem unção mesmo? É porque, se a gente for relatar toda a história, né? A gente vê a história de Moisés. Moisés saiu de um palácio. Moisés estava no meio dos príncipes. Ou seja, ele não conhecia o povo como um israelita mesmo conhece. Ele sendo israelita, nascido e sendo criado no palácio, sendo criado no meio do povo egípcio, ele não conhece o que se passa na mente e no coração do povo israelita. Ou seja, Moisés ele não poderia chegar de qualquer maneira. Por ele não conhecer, por ele não entender o que se passava. Aí Deus ele vai lá e dá estratégia, traz uma visão para Moisés. Moisés, você vai fazer assim, assim, assim. E eu vou te usar assim, assim, assim. E uma coisa que eu entendo com isso é que Moisés foi resposta de oração. Porque era uma promessa de Deus de que isso iria acontecer. Deus havia falado para Abraão que a descendência de Abraão seria afligida 400 anos. Então o povo de Israel começou a clamar ao Senhor e clamaram grandemente. E Deus ouviu a voz deles. E Deus já estava preparando tudo, gente. É porque eles não estavam vendo. E muitas vezes na minha e na sua vida é assim. Deus já está fazendo, mas a gente aqui não está vendo. Porque não é o momento de se revelar ainda. Deus nos ensina também é que no meio da nossa caminhada ministerial, no meio dessa caminhada que nós temos com Deus, muitos e muitos aparecem com inveja e com coisa, com coração amargurado, porque Deus está usando ele e não está usando ela, ou seja, e assim vice-versa. Exatamente, por isso que Deus... Ele sempre dá estratégia, ele prepara para cenários em que pessoas realmente vão falar, nossa, Deus é na sua vida, Deus é contigo, mas também vão ter pessoas que por trás de você vão falar outras coisas e Deus está te preparando para tudo isso. O importante é que você cumpra o chamado de Deus com excelência. Uma prova disso, né, que quando Moisés está sendo usado por Deus, já quando passa dessa fase que Moisés chegou e falou que está saindo da terra do Egito, que já saiu, Miriam e Arão, eles começam a questionar por que Deus fala com ele e com nós. Exatamente. Entendeu? Então nem todo mundo vai entender o chamado de Deus na sua vida. Foi interessante que eu falei, né? Nossa, ficou lindo, meu amor. Parabéns, você é um amor. Outra coisa, gente. Deus, quando chama, ele derrama autoridade e ousadia. E isso que está escrito no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara em sua mão. Isso já tinha sido quando Deus perguntou, o que é isso na sua mão? Aí Moisés fala, é uma vara. E aí Deus fala para Moisés soltar e ela se transforma em cobra. E isso, uma coisa, quando Moisés vai se apresentar para Faraó, presta atenção nisso aqui que isso é profético. Quando Moisés vai se apresentar para Faraó, Moisés dá o sinal que Deus tinha dado no monte. Transforma em cobra. Aí Faraó tinha sacerdotes feiticeiros lá. Mas você vê o nosso Deus como é poderoso, né? Que vai além da feitiçaria. E gente, olha só. A cobra do cajado de Moisés comeu as cobras. Por quê? Porque a autoridade que estava sobre a vida de Moisés era maior do que a autoridade que estava sobre Faraó e sobre a autoridade que Faraó pensava que tinha. Se a gente for analisar, todos aqueles homens, eles não usavam o método de Deus. Eles usavam feitiçaria, exatamente. Eles queriam fazer igual, tanto na questão das cobras, água, de alguns vinho, sinais, etc. né?
Alguns sinais eles tentaram fazer igual, só que aí chegou um tempo que eles não conseguiam mais. Então nós falamos aqui que Deus dá estratégia, Deus prepara para o cenário de incredulidade, que Deus te dá autoridade e ousadia, mas também Deus te ensina como você deve se portar. Quando Deus chama Moisés, ele começa a falar: Moisés, você vai falar assim, assim, assim. Eu vou te usar assim, assim, assim. Se nós fizermos algo que é diferente daquilo que Deus chama para que façamos, nós estamos saindo da direção que Deus quer. Nós temos que estar de acordo com aquilo que Deus nos chama para fazer. Exatamente. Entendeu? Nós temos que ter isso em mente, que nós não podemos chegar de qualquer maneira. Nós não podemos chegar num lugar de uma forma a qual o lugar não é adequado para estarmos daquela forma. Então nós temos que sabermos nos portar em lugares diferentes. Gente, tudo isso foi Deus mesmo quem ensinou. E a gente vê por Moisés, porque Moisés ele queria fugir do chamado. Olha o que ele fala. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Muitas pessoas falam que Moisés era gago. Nós já não acreditamos nisso, porque eu acredito que se isso realmente fosse, na Bíblia estaria mais detalhado, mas nós acreditamos. Enfatizava, nós acreditamos que por Moisés ele ter falado que não era homem eloquente, ou seja, que não tinha a lábia de convencimento, ou seja, que ele, por exemplo, poderia falar, o povo poderia falar assim, só mais um mensageiro. Então Deus, ele fala para Moisés que a maneira de Moisés falar iria ensinar, tanto que ele levanta Arão para estar junto com Moisés. Quando Deus fala para Moisés: Arão, teu irmão, te será por boca e tu lhe será por Deus, o que Deus está falando é assim: ele será a tua boca, mas eu serei o seu Deus. Ele vai falar por você, mas quem vai falar primeiro com você sou eu. Você vai repassar a mensagem que eu estou falando para você. Ou seja, Moisés tentou fugir do chamado por ele não ser homem eloquente, mas da mesma maneira Deus iria usar ele grandemente. Enquanto Moisés falava, quem transmitia as palavras era Arão. Tudo que Deus falava para Moisés, Moisés falava: Arão, fala isso, isso e isso. E Arão ia lá e falava. Toda vez que Deus chama alguém, Deus não te chama para fazer tudo sozinho. Ele sempre coloca alguém para te apoiar. Para orar por você, para jejuar, para buscar. Então Deus ele sempre levanta povo para estar com você. Levanta povos para fazer seu ministério crescer. Exatamente. Exatamente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês já sabem de tudo aquilo que a gente já falou no começo. E que Deus abençoe vocês. Não fujam do chamado de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe vocês, queridos. E que a paz do Senhor Jesus estejam grandemente na sua casa, na sua vida, no seu ministério. E nessa vida e nessa caminhada com Deus. Em nome de Jesus. Que a gente sabe que não é fácil, né? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, a paz do Senhor.